Então alguns elementos a gente vai representar aqui através da projeção. Tá? Eu vou começar com a face interna da minha parede, como a gente está representando uma vista. A gente não precisa representar a espessura dessa parede. Eu vou pegar aqui a mesma face interna e vou projetar ela sobre a minha nova folha. Tá? Então vou criando essas linhas aqui de representação. Posso representar também a dimensão da minha cuba. Logo aqui vou criar uma linha para representar essa dimensão de cuba. Essa linha, se vocês tiverem a lapiseira 03, ela tem que ser uma linha bem suave, tá? Como eu falei para vocês, a gente apaga o que for desnecessário dentro da nossa folha e a gente reforça o que realmente deve constar na nossa nova representação. Então eu vou fazer isso também com todos os elementos, né? Vou pegar a espessura interna de parede. Vou pegar mais ou menos o eixo aqui do meu chuveiro também, que vai me ajudar a projetar ele aqui sobre a nossa vista. Vou pegar a minha marcação do box, né? O filete aqui, vou já representar ele. Vou pegar o eixo do vaso sanitário também. Então, vou marcando esses pontos aqui que forem aparecendo. E o final da minha bancada. E aí eu estendo essas linhas, a depender se o esquadro de vocês conseguir marcar de cima a baixo, tá? Mas eu já tenho as minhas referências aqui. Essas referências vão me ajudar a representar esses elementos sem precisar ficar toda hora pegando o escalímetro e vou medindo aqui, vou passando, ou ficar calculando distâncias. Então eu já tenho as dimensões aqui desses elementos, vou representar agora as alturas deles e detalhar a simbologia de cada elemento dentro da minha nova folha. A gente vai começar representando e detalhando os elementos, né? E eu prefiro fazer isso da esquerda para a direita, já que a gente toma como base esses alinhamentos. O primeiro elemento que a gente tem que referenciar ele aqui, reproduzir ele na nossa vista, vai ser a nossa bancada e a nossa cuba, né? Então vocês definiram uma bancada e cuba para o exemplo de vocês e a gente vai representar essas alturas e comprimentos aqui estabelecidos na nossa vista A. O que é que acontece aí? A gente tem uma altura final de bancada, geralmente entre 85 e 90, tá? A gente procura limitar ele até 90 centímetros, a altura final da nossa cuba, para que a gente tenha uma ergonomia aí bacana. E o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma bancada aqui que eu tenho um tipo de cuba de semi-encaixe. E o que é que acontece? Para eu ter essa cuba de semi-encaixe, eu tenho que apoiar essa cuba sobre a bancada, tá? A cuba vai ficar um pouquinho mais elevada, então o tipo de cuba e as dimensões da bancada, elas vão influenciar nas alturas também. O que é que acontece? Se eu tenho que ter uma altura final de 90 centímetros, eu tenho que ter uma espessura de cuba, tá? E após abaixo da cuba eu tenho uma representação da bancada. Então eu posso marcar aqui uma altura de 90 centímetros da minha referência de piso, né? Só que eu tenho uma representação dessa linha superior da minha bancada e eu vou ter um elemento ali que vai me aparecer de frente, né? Dentro dessa representação aqui, dessa vista A. Esse elemento vai ser aquela testeira que o pessoal chama de saia também da nossa bancada, tá? Então eu tenho uma espessura de testeira aqui logo abaixo desse limite de altura que seria os 90. Então o que é que eu vou definir aqui? Eu ainda tenho também uma altura da minha cuba que ela vai ficar de sobrepor, então ela vai ficar um pouquinho mais alta. Eu vou definir esses 90 centímetros para a altura final da minha cuba. Então a minha cuba tem uma altura, uma diferença de altura aí pelo menos de uns 5 centímetros por ela ser de sobrepor da minha bancada. Como é que eu vou calcular isso aí? Eu vou definir aqui 70 centímetros de altura para a minha testeira, tá? Então eu marco aqui os 70 centímetros. Eu vou definir mais 15 centímetros da altura dessa testeira e vou deixar mais 5 centímetros para a altura da minha bancada, da minha cuba final, tá? Então a altura da minha bancada ela vai ter 85 centímetros e aí quando eu somar com a saliência que a minha cuba tem sobre essa bancada de 5 centímetros de altura, a diferença de 5 centímetros, ela vai já formar os 90 centímetros finais. Como é que eu faço isso? Eu já marquei aqui e agora a gente vai fazer a representação dessas linhas na horizontal. Tá? Tem uma linha base, então eu vou ter a minha linha de testeira aqui definida.
eu vou ter a minha linha final aqui de bancada, tá? E eu vou ter nesses intervalos aqui onde tem a minha cuba, eu vou marcar aqui 5 centímetros a mais pelo tipo de cuba que eu escolhi, tá? O tipo de cuba de vocês, ela pode ser de apoio, ela pode ser de encaixe, então vocês têm que definir o tipo de cuba. Esse tipo de cuba vai trazer uma representação em vista diferente, cada cuba tem um tipo de representação. Então eu já defini isso, eu tenho os meus limites, eu vou reforçar o que eu quero permanecer no meu desenho e vou apagar o que for sobra de linha. Então vou apagar os excessos da lateral e vou apagar os excessos da parte inferior aqui da bancada, né? Depois a gente vai trabalhar com a marcenaria e aí a gente vai definir qual o tipo de marcenaria, quais são as portas dessa marcenaria, qual a altura dela com base do piso, né? Mas para que a gente represente a nossa bancada e a cuba agora, são elementos diferentes. Então a gente começa representando a bancada, né? Então a minha bancada vai ser essa aqui, a minha cuba vai ser essa. Se fosse uma bancada, por exemplo, de granito, eu posso representar aqui com alguns pigmentos, né? A gente pode criar algumas achuras diferentes para poder ter aqui algo mais próximo à realidade, o tipo de mármore que vocês escolherem, se for pigmentado, enfim, tem como a gente melhorar isso graficamente, né? E agora o que é que eu vou representar aqui? Eu vou ter o mesmo eixo, né? Então eu tenho definido aqui o meu eixo da torneira, né? A gente tem aqui definido, né? A gente pode puxar aqui uma linha com o eixo. Vai ficar centralizado mais ou menos no meio aqui da nossa cuba. E eu vou representar qual o tipo de torneira eu estou escolhendo, né? De acordo com o que eu já defini aqui na minha planta de pontos e layout. Se eu definir uma torneira um pouco mais alta, da marca X, modelo tal, eu vou tentar representar ela em vista frontal, mais ou menos igual com as características definidas do modelo que eu estou especificando. Eu vou especificar aqui no meu exemplo, tá? Uma torneira para lavatório de bica alta, então vai ser uma torneira que ela vai ficar um pouquinho mais alta aqui em relação à minha cuba, tá? Uma torneira da Deca, modelo Aspen tal, código 1195, enfim, o que vocês forem especificar. E agora eu vou definir a altura padrão dessa torneira aqui e vou representar ela em vista frontal. Então, gente, eu entrei no site do fabricante aqui, tá? Pesquisei o modelo que eu queria, eu tenho umas dimensões técnicas aqui. Eu posso representar em cima dessas dimensões lá no nosso desenho. Pronto, gente, mais ou menos aqui a nossa torneira, né? E eu tenho um outro elemento aqui acima dessa bancada. Não sei se vocês lembram, eu tenho uma pedra aqui atrás, né? Eu vou definir, na verdade, se eu vou ter essa pedra na lateral ou só no fundo, que é a rodopia, que o pessoal chama de rodomão ou frontão, tá? Então eu vou ter aqui o mesmo revestimento, a mesma pedra, o mesmo material que eu estou usando na minha bancada, eu vou pôr ele aqui no fundo dessa bancada para que a água, né, quando a gente está manipulando aqui, ela não fique respingando na parede e ela cria uma proteção um pouco maior, cria uma estética também diferente, tá? Como se fosse um complemento da nossa pedra da bancada. Então eu vou definir a altura desse frontão, ou rodopia, ou rodomão, são as mesmas coisas, tá? Eu vou definir isso aí para poder marcar essa altura logo acima da bancada. Então, gente, se eu definir um rodopia no fundo e na lateral, eu vou ter que representar isso aqui também, tá? Eu vou definir uma altura para ele aqui de mais ou menos 18 centímetros, tá? Pode ser até 20 centímetros. Eu vou definir essa altura desse elemento e eu vou marcar ele aqui. Só que eu não vou marcar somente a altura, tá? Eu tenho uma altura aqui. Que vai até o meu alinhamento da bancada. Lembrando que todos os elementos que aparecem mais próximo do observador, eles vão ter uma representação de hierarquia de linha mais grossa, e os elementos que estão mais no fundo, eles têm uma representação em hierarquia de linha mais fina, tá? Mais suave. Então, o meu rodopia,
ele vai ficar mais ao fundo do que a minha saia dessa pia, né? E aí eu vou representar ela com uma espessura um pouco mais suave aqui. Então esse elemento ele aparece aqui, só que eu defini ele no fundo e defini na lateral. Ele é uma pedra, né? Essa pedra de mármore que eu tinha definido aqui, ela vai ter uma espessura. Eu tenho que saber qual é a espessura que eu estou utilizando, 2,5, 3. E aí eu vou ter a representação dessa espessura aqui na lateral também. Então eu tenho uma representação da espessura dessa pedra na lateral. E ela já está representada aqui. Se for a mesma pedra, se for um granito, se for pigmentado, eu posso criar também, né, as mesmas representações de pigmentação. Aí depende da pedra que você escolher, tenta fazer alguma coisa mais próxima, tá? Só para a gente ter uma definição maior de que isso aqui é uma bancada, ficar mais próximo da realidade. E logo acima desse elemento, eu vou ter aqui, no meu exemplo, tá, um espelho. Eu posso criar um espelho iluminado, eu posso criar um armário com espelho. Então vocês têm que definir o que é que vocês vão ter dentro dessa configuração aqui. Vocês já definiram a planta de layout e logo acima dessa bancada o que é que vai ser aplicado. O meu espelho, eu vou definir uma altura dele que vai vir do meu rodopia, tá, até o meu forro de gesso. Então cabe a mim nessa etapa agora definir qual é a altura desse forro de gesso. A gente utilizou um pé direito aqui de 2,70 m. Então, se eu tenho 2,70 m de pé direito, mas eu quero criar um rebaixo de gesso, eu posso trabalhar aqui com um rebaixo. Vamos supor que eu tenho uma laje aqui de concreto, eu vou rebaixar com o forro de gesso 20 centímetros desse pé direito de 2,70 m que eu escolhi. Então a gente vai ficar com 2,50 m final de pé direito quando a gente tiver a execução desse gesso dentro lá do nosso espaço, né? Então eu vou definir aqui 2,50 m e a gente já vai trabalhar aqui representando a linha de marcação da nossa representação de gesso. Eu posso marcar 2,50 do piso, ou eu posso marcar 20 centímetros aqui do nossa linha do pé direito, né? Eu vou utilizar uma linha suave, porque depois a gente ainda vai ter algumas linhas aqui de interferência, a gente vai apagando isso e reforçando, né? Mas eu pego aqui a referência da minha linha superior, eu posso pegar a referência da minha margem superior, a gente vai deslizar aqui um esquadro sobre o outro, tá? Eu já defini essa referência, eu apoio o meu esquadro sobre o outro esquadro, e aí eu vou deslizando ele aqui, eu estou criando linhas paralelas, sempre paralelas, tá? Então eu estou criando linha paralela à minha linha de margem, uma linha paralela à minha linha do pé direito que eu já tinha definido, que é essa linha bem fininha aqui. E eu vou criar aqui, ó, o meu limite de 2,50 m do piso para o meu forro de gesso. Esse forro de gesso tem uma espessura, tá? Tem uma espessura ali, mais ou menos, a gente pode criar aqui de uns 2 centímetros. Então isso vai ficar ruim para a gente medir no escalímetro. Eu vou só pegar aqui a mesma referência e vou subir uma linhazinha aqui, ó, meio próximo, para destacar uma espessura dessa linha de gesso. Vocês não estão visualizando tão bem porque ela está bem suave aqui e depois a gente vai apagando. Mas o que é que eu quero mostrar para vocês? Que eu tenho uma altura aqui da minha rodopia até o meu forro de gesso e essa altura que eu estou definindo, ela vai ser a altura do meu espelho, tá? Eu posso botar o espelho mais baixo também? Posso, não necessariamente. Só que a gente tem que levar em consideração, eu estou usando um espelho iluminado aqui no meu ambiente, eu tenho que ter um afastamento do espelho para o gesso, um afastamento do espelho para a parede, tá? Para que essa luz ela possa ficar mais marcante aqui. Se essa luz ela for um detalhamento de iluminação de espelho no fundo desse espelho. Então eu posso fazer ele até o limite ou não, eu posso dar uma distância aqui do meu rodopia também, se eu quiser criar esse espelho iluminado. Mas no meu caso eu vou utilizar um espelho mesmo do rodopia até o forro, tá? Então eu tenho aqui algumas linhas que estão marcantes. O que é que eu vou fazer? Vou apagar essas linhas aqui auxiliares que a gente já definiu e depois quando a gente for especificando cada material eu vou especificar que isso aqui é um espelho, tá? Esse espelho eu vou cotar ele do meu rodopia até o meu gesso. O próximo elemento que vai aparecer aqui é meu vaso sanitário, tá? Minha bacia sanitária, e eu vou
ter essas dimensões. Eu defini o eixo para poder representar aqui através do desenho, mas eu posso definir também o ponto inicial e o ponto final, aí eu já teria a largura definida desse vaso, né, dessa bacia sanitária. Eu posso fazer isso aqui para me ajudar, né, me auxiliar aqui no desenho. Então eu tenho um espaço de representação, eu posso passar para vocês alguns modelos em vista frontal, né? Quando a gente trabalha lá no AutoCAD, a gente já tem um bloco pronto disso aí, mas como a gente está fazendo à mão, a gente vai ter que representar como seria esse vaso sanitário visto de frente. Então se vocês tiverem alguma dúvida, dá uma olhada no banheiro de vocês, como é que é esse vaso visto de frente, de forma ortogonal, tá? Entrem novamente lá no site do fabricante para vocês terem a dimensão de altura, a dimensão de largura do vaso que vocês estão especificando. Eu vou representar aqui o modelo que eu defini, tá? Então, como é que seria esse modelo com a caixa acoplada aqui ao meu vaso? Como é que seria isso em vista frontal? Então, vai ficar mais ou menos assim, né? Nossa vista frontal do vaso sanitário, da nossa bacia sanitária. E qual seria o próximo elemento para a gente estar representando? Gente, outro elemento é a ducha higiênica, tá? Em alguns banheiros a gente tem uma ducha higiênica próximo ao vaso sanitário. O ponto é que essa ducha higiênica ela exige um ponto hidráulico, tá? Como é que a gente pode fazer para não quebrar uma parede inteira, para poder ter aquele ponto quando a gente já está trabalhando com uma reforma, por exemplo? Tem algumas peças de algumas duchas que a gente consegue trabalhar ela integrada com o ponto hidráulico do vaso sanitário. Então, o ponto hidráulico que a gente vai abastecer o vaso, ele também vai servir para a gente abrir o registro da ducha higiênica. Então, se vocês quiserem representar a ducha higiênica, ela vai ficar aí mais ou menos na lateral do vaso. No meu exemplo aqui, eu posso utilizar ela antes do meu box, né, da minha linha de filete de box, mais ou menos aqui na lateral entre o vaso e o filete da linha de box. Ela vai ter mais ou menos uma altura aqui de 20 centímetros do chão, esse ponto hidráulico em si, né? Então, se eu quiser representar ele aqui, eu posso marcar mais ou menos 20 centímetros aqui, né, de altura do piso. Como o meu ponto de água ele tem que ficar mais próximo ao vaso, eu vou pôr aqui o ponto também de água, que é a saída, o registro da minha ducha, para o lado esquerdo, né? Então vamos supor que o meu ponto hidráulico seja esse aqui. Eu vou criar uma ducha aqui, né? Então eu vou ter uma representação aqui do registro dessa ducha, né? E eu vou ter aqui uma mangueira, né? Essa mangueira de representação. Vou desenhar para ficar mais organizado aqui ela. O início ela vai sair partindo aqui, né, do registro de pressão da ducha, e ela vai ter uma curvatura e vai ter um ponto final. Esse ponto final eu posso marcar ele mais ou menos aqui no centro do vaso sanitário da minha caixa de descarga, ou eu posso marcar mais ou menos 50 centímetros do piso para cima. Ela não tem um padrão definido, vocês precisam saber do fabricante de vocês. Essa curvatura aqui vai também influenciar. Então eu vou ter um ponto final e um ponto inicial. Isso aqui realmente pode ficar maior ou um pouco menor, não vai acabar modificando muito o projeto, mas uma representação gráfica para que a gente possa especificar esse elemento aqui dentro do projeto. E a gente cota esse eixo, que já vai ser o mesmo eixo hidráulico para o vaso. Então eu posso representar essa ducha higiênica aqui na minha vista, e o próximo elemento que eu vou ter é a minha representação da divisória do box. Eu tenho uma pedra de 4 centímetros de largura, eu já marquei aqui o ponto inicial dessa pedra, de assentamento da pedra. Eu vou marcar aqui mais ou menos a dimensão dela de largura, né? Eu vou ter uma altura estabelecida, eu vou ter uma largura e vou desenhar isso aqui de acordo com os parâmetros que eu estou trabalhando, e depois a gente lançou aqui um detalhamento, e lá na outra prancha, quando a gente for tratar dos detalhes, a gente vai detalhar esse elemento.
Então eu posso trabalhar com uma pedra mais ou menos aqui de 2 centímetros de altura, eu já vou ter os 4 centímetros de largura e vou desenhar ela mais baixa e logo após vem o meu box. Isso aí já é suficiente para que a água do chuveiro, quando a gente estiver tomando banho aqui, ela não invada a outra parte do banheiro, mas eu posso utilizar uma pedra aqui com uma pedra dupla, né, que vai ter o dobro dessa altura, que aí seria mais 4 centímetros. E aí vai ficar na definição de vocês a estética do projeto, como é que ela vai se dar em relação a isso. Eu posso ter uma pedra aqui de 4 de comprimento por 2 de altura, eu posso ter uma pedra de 4 por 4, uma pedra quadrada sendo dupla, né? Então vou representar isso aqui, essa base. Vou reforçar essa linha auxiliar. Então eu defino a minha base e agora eu vou definir o outro elemento do box. Dentro do box a gente tem um registro de gaveta, né, que ele vai controlar todo o fluxo de água desse banheiro. A gente tem um registro de pressão que vai controlar o fluxo de água do chuveiro, né, que vai fazer a abertura do chuveiro. E a gente tem a representação desse chuveiro aqui também. Então vocês têm definidos lá na planta de vocês, quando eu passei, as alturas desses elementos. A gente tem uma altura de registro de gaveta de 1,95. Vocês vão ter uma altura de registro de pressão de 1,20 m. Está lá especificado naquele PDF que eu passei para vocês. E a gente vai definir a altura desse chuveiro. Eu já tracei uma linha auxiliar que parte aqui do eixo do chuveiro, né? Então, a partir disso aqui, eu vou definir o meu ponto de registro de pressão, né? Então, vou marcar qual seria essa altura. Se tiver um de vocês lá 1,20 m, vocês vão marcar aqui dentro da escala escolhida, 1,20 m. Então, eu tenho aqui, ó, o ponto de registro de pressão. E eu vou marcar agora qual a altura do meu chuveiro. O ideal é que a gente trabalhe com essa altura de chuveiro, no mínimo aí uns 2,10 m do piso e no máximo uns 2,50 m. Eu vou trabalhar aqui com 2,10 m, vocês olhem e definam de vocês. Então eu tenho 2,10 m e eu tenho aqui o ponto do eixo do meu chuveiro. E agora eu vou ter que representar esse chuveiro aqui dentro do nosso ambiente. Qual seria o chuveiro que eu representaria, né? Qual o modelo do meu chuveiro? Eu consigo representar ele mais próximo do modelo que eu especifiquei. Então a gente definiu o ponto do registro, o ponto do chuveiro e a gente define a parte hidráulica que está aqui dentro do box com o registro de gaveta. Vocês vão analisar que lá na planta de vocês tem uma altura do registro de gaveta na legenda e tem um afastamento desse registro. A gente tem um afastamento dele para a parede lateral, então eu vou primeiro reforçar essa parede, né? Vou apagar aqui essas linhas que estão excedendo o meu limite do desenho. Já vou dar uma reforçada nela aqui. O meu registro de gaveta, o registro geral, ele está lá numa altura de 1,95 m, no de vocês. O meu pode estar de 2 metros, então vocês vão lá na escala que vocês estão utilizando e vão procurar essa dimensão do ponto hidráulico para que a gente represente isso aqui na vista também. Então, se ele tiver 1,95 m, eu vou traçar aqui 1,95 m de altura, né, por 15, e aí eu traço aqui também. E eu tenho meus pontos hidráulicos aqui representados. Eu tenho um ponto do chuveiro, da altura do chuveiro, do registro do chuveiro, né, o registro de pressão, e o registro de gaveta do meu banheiro. Então eu tenho esses 3 pontos aqui já representados, vou detalhar eles. E eu tenho também um ponto elétrico, quando a gente vai analisar lá na planta de pontos, eu tenho um ponto elétrico que vai alimentar esse chuveiro, né? Eu tenho um chuveiro elétrico aqui, eu preciso ter um ponto elétrico, uma tomada aqui para eu ligar esse chuveiro. Onde é que está localizado essa tomada? Vocês vão ter que olhar lá na planta de pontos qual é a altura dessa tomada, qual é o afastamento dela em relação à parede, em relação a algum outro elemento, onde é que está essa cota, para poder representar ela aqui também. Então eu vou utilizar o meu ponto de tomada a 2,20 m também, na mesma linha aqui do eixo do chuveiro,
né? E vou dar um afastamento aqui do meu box, da linha de box, de 20 centímetros. Vocês analisem o de vocês, como é que está isso lá na planta, né? Então eu tenho todas as definições dos pontos e vou agora representar essas definições. Eu posso definir a representação do registro de pressão e do registro de gaveta apenas como uma circunferência, né? Então, se tiver uma boloteira aí menor, eu não tenho aqui nada que me auxilie, então vai sair um pouquinho torto. Já posso ir apagando também, tá, esses restantes de linha auxiliar aqui e deixar só o ponto que a gente definiu. Isso vai ajudar para que a gente não deixe para apagar no final e acabe apagando algum elemento que a gente já representou. Por exemplo, eu já acabei apagando a minha linha de terra aqui. Eu vou ter que reforçar isso aqui depois. Tá? Tem algumas outras linhas aqui para apagar, de vaso sanitário, de alguns outros eixos, né? Então, que a gente já foi reproduzindo, a gente pode ir apagando esses excessos de linha. Apresentei uma circunferência, vou fazer aqui um retângulo do meu ponto de tomada, né, que vai ser a nossa caixa de passagem de energia para o chuveiro. Vou pegar o eixo aqui, vou definir mais ou menos uma altura dessa caixa de 8 centímetros de largura por 12 centímetros ou 11 centímetros de altura, depende de como a gente esteja especificando isso aqui, né? Então vou definir aqui mais ou menos um retângulo para ela. Então eu tenho aqui o ponto de tomada, eu tenho o ponto de registro de pressão, de registro de gaveta, e falta representar aqui o nosso chuveiro. Qual vai ser o modelo de chuveiro que eu vou escolher e como é que eu vou fazer essa representação. Então a gente pode entrar no site do fabricante, procurar as definições técnicas, lá pode ter uma representação da vista frontal desse chuveiro também. Lá no AutoCAD vocês vão ver que já tem um bloco pronto também para isso, então vocês já deixam isso guardado. Então lá no site do fabricante a gente procura o chuveiro aqui, independente de cor, tá? A gente vai lá procurar desenho técnico, eu estou no site da Deca e eu tenho as dimensões técnicas. Eu tenho uma vista lateral, mas que me ajuda a fazer a vista frontal, porque essa definição de base do chuveiro vai ser a mesma, eu só vou traçar essa altura final aqui. A gente já definiu todas essas dimensões, vamos apagar algumas linhas, porque a gente vai agora delimitar realmente qual é a nossa definição aqui do gesso. Eu tenho uma linha de gesso, a gente traçou já a espessura para ela, a altura, só que nesse gesso aqui eu tenho uma tabica, né? Aquele negativo que a gente fez lá na planta de gesso. Aqui a gente definiu um afastamento de 5 centímetros. Então isso precisa estar representado aqui também na nossa vista. A gente precisa representar de acordo com as definições que a gente traçou lá na planta de gesso. Então eu vou desenhar essa minha tabica aqui, tá? A depender do que vocês especificaram, se vocês especificaram alguma outra paginação de gesso diferente com alguma sanca, vocês vão precisar representar essa sanca também. Quem tiver mais dificuldade para representar a sanca, a gente pode elaborar o detalhe depois, né? Então a gente tem aqui a representação dessa linha e a gente vai ter a altura da tabica. Aquela altura da tabica a gente definiu um afastamento de 5 centímetros lá na nossa planta, né? Então a gente vai definir aqui onde ela vai estar a flutuação dessa tabica. Nas duas laterais aqui. Então, na verdade, a minha base do gesso ela não vai estar encostada aqui na parede, na parte inferior, né? A gente vai pegar esses 5 centímetros de afastamento e vai traçar a linha a partir dele aqui. Então a nossa base vai ser essa aqui, já traçado esse ponto. E agora a gente vai definir o elemento aqui que vai ficar com a altura final.
Vamos definir a altura disso aqui. Né? Eu posso fazer com mais 5 centímetros aqui, ou 4 centímetros, que seriam a espessura de 2 placas. E a gente vai desenhar esse detalhe já aqui na vista. Depois a gente amplia esse desenho lá na prancha de detalhamento, né? Então eu vou ter isso aqui, só que eu tenho uma espessura desse material, tá? Eu vou representar também a espessura dele aqui no nosso desenho. Aqui a gente vai ter a mesma representação na parede da direita. E aí a gente já pode reforçar aquela linha lá da cobertura, né? Que a gente tinha traçado. Então já tem uma definição do meu ambiente aqui. Vou dar uma melhorada aqui nessa linha da base. A gente já tem a definição do nosso ambiente, a gente já tem alguns elementos aqui que vão compor esse ambiente, a gente já fez a definição do gesso de acordo com o que a gente projetou lá na nossa planta de paginação, e agora a gente precisa fazer uma paginação só que para essa parede. Então a gente vai, assim como lá na planta de paginação, a gente vai definir qual é o ponto inicial de assentamento desse revestimento, definir qual é o tipo de revestimento, quais são as dimensões desse revestimento para que a gente consiga representar eles aqui. Mas uma outra questão que a gente tem que considerar antes de fazer a paginação do piso da parede são os pontos de esgoto e o ponto hidráulico também, que a gente vai precisar aqui para abastecer a nossa torneira, né? E a saída aqui do esgoto da cuba. Então a gente tem lá na legenda do material que eu passei para vocês as dimensões, né, os afastamentos e as alturas. Eu tenho um ponto de esgoto a 60 centímetros do piso. Esse ponto de esgoto está no eixo aqui da minha torneira, né? Então eu posso traçar uma linha de eixo aqui e vou definir aqui um ponto a 60 centímetros. Esse vai ser o meu ponto de esgoto. O meu ponto de água vai ter um afastamento do meu ponto de esgoto, mais ou menos de 5 centímetros. De você está lá 6 centímetros, né? Então, eu posso definir ele aqui. Tem uma diferença de altura. Meu ponto de água está um pouquinho 5 centímetros também acima. Então, eu tenho aqui 65. Então, quando eu faço essa divisão, meu ponto vai estar mais ou menos aqui. Então, eu tenho um ponto de água e o ponto de esgoto. Vou criar aqui uma circunferência, né? Representativa do ponto de esgoto, representativa do ponto de água, e depois eu posso criar uma legenda para isso, ou eu posso vir aqui e representar meu ponto de esgoto e meu ponto de água. Vamos reforçar também a nossa linha do box. A gente pode representar aqui a nossa folha desse box, a folha de vidro. Posso definir aqui uma altura mais ou menos de 1,90 m para esse vidro. A gente define essa divisória, tá? Dentro do meu exemplo, cada
exemplo, ela pode ser diferente de você, se eu acredito que tenha um shaft, então a gente vai ter uma continuidade de linha aqui, porque a gente tem uma vista mais à frente do observador e uma mais recuada. E agora a gente vai representar esse piso, o elemento de piso. Como eu vou trabalhar com esse elemento de piso? Eu tenho já definido o meu revestimento do piso da base do meu banheiro, né? A gente fez a ponta de paginação de piso, agora a gente vai fazer uma paginação do piso dessa parede. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou escolher qual é o piso que eu quero trabalhar, tá? Qual material, o tipo de material, qual é a dimensão desse piso, e eu vou desenhar essas dimensões igual a paginação de piso da mesma maneira, proporcionalmente ao tamanho original da peça dentro da minha escala. Se eu tenho um banheiro aqui, o meu banheiro tem 2,75 m, só que aí eu tenho que pensar também que eu tenho um pouquinho de rejunte ali, eu vou ter os pisos da laterais da parede. Então, como é que eu escolho o melhor tipo de piso? Eu vou escolher o tipo de piso que me gere menos recorte. Se eu tenho uma dimensão que eu posso fazer uma divisão dela, eu vou ter aí um piso mais ou menos aproximado de uma largura de 90 centímetros para completar 2,70 m. E esses 2,70 m faltariam 5 centímetros para completar a dimensão, mas aí eu tenho os rejuntes aqui, né? Eu tenho os pisos das laterais da parede, então daria mais ou menos em torno disso, de 2,70 m de espaço que eu vou utilizar de piso da pedra. Então eu vou especificar o meu tipo de piso, que se eu entrar no site do fabricante, por exemplo, eu tenho um tipo de piso que vai fazer uma harmonia com o meu piso da base, né, do meu banheiro. Então eu entro no site do fabricante, por exemplo, a fabricante Roca, fabricante Eliane, Portinari, o fabricante do piso que vocês quiserem, e a gente vai escolher um piso que tenha mais ou menos essa base de uns 30 por 90 aqui que eu vou utilizar no meu exemplo, tá? De vocês, aí fica a critério de cada um. Então eu vou pesquisar esse tipo de piso e vou começar a desenhar ele aqui. Então eu encontrei um tipo de piso que é um Riviera Nude retificado, ele é mais ou menos 30 por 90,2 centímetros, que aí vai conseguir preencher o meu espaço aqui sem que eu tenha tantos recortes, tá? Com as pedras inteiras, pelo menos nos meus comprimentos de pedra, tá? A altura eu vou verificar também. Eu posso ter o parâmetro da minha altura final e aí eu vou fazendo essas divisões, divido por 30, divido por 45, divido por 60, para que eu ache a pedra que fique mais harmônica aqui dentro do meu ambiente. Então eu vou definir o sentido de paginação, igual a planta de paginação de piso, então eu vou definir onde é o ponto inicial, se esse for o meu ponto inicial. Como eu não tenho, eu tenho uma parede lisa no fundo, tá? Eu tenho uma parede reta aqui, eu vou definir esse ponto inicial e a partir desse ponto inicial eu vou paginar todo o meu espaço de parede. Então eu não preciso ter um ponto de paginação, como eu fiz no piso, só para o box, né? Para começar o piso, eu fiz lá na planta de paginação de piso um sentido de paginação do box e outro sentido de paginação do restante do banheiro. Mas aqui eu vou fazer um sentido só, porque eu tenho uma parede lisa também. Então eu vou definir aqui aquela seta nossa de representação. Então eu tenho a minha primeira pedra sendo assentada aqui, nesse local, e aí eu vou começar a distribuir o assentamento dessas pedras de acordo com as dimensões do meu ambiente. Tá? Se eu tenho a minha paginação aqui mais ou menos de um 90,5 centímetros, 90,2, que é a minha pedra, eu vou começar a trabalhar ela aqui dentro dessas marcações. Então eu vou dividir essas pedras aqui, 90 um pouquinho. Conferir ela certinha. E aí eu já posso começar a traçar as linhas que vão ser aqui a dimensão dessa pedra.
lapiseira 03 se vocês tiverem, tá? Linhas bem suaves, já que esse tipo de revestimento ele tá lá no fundo da nossa paginação, tá? Aqui ela vai bater certinho com a linha de box. Então vou prolongar essa linha aqui. Esse vai ser o meu comprimento de cada peça, então eu vou ter 3 alinhamentos aqui de colunas das minhas peças e eu vou definir agora as minhas alturas. Então eu escolhi uma peça de 90,2 centímetros de comprimento por 30 centímetros de altura. Vou marcar esses 30 centímetros aqui de altura e aqui a gente tem uma questão. Eu posso revestir o meu banheiro até meia parede. Eu posso revestir o meu banheiro até a altura do forro, tá? Então seria até a altura da tabica aqui, que ele vai ficar aparente. E eu posso revestir o meu banheiro até a altura da minha laje, até a altura do meu telhado. E aí vai ficar a critério de vocês. Eu aqui, como tenho uma pedra que ficaria um recorte pequeno desse final de pedra para o meu gesso, eu preferi utilizar ela aqui com a dimensão total. Até porque se eu definir uma altura de 2,70 m até a laje, né, eu vou dividir isso pelos 30 centímetros, dariam as 9 peças aqui enfileiradas. Então, eu não teria tanto prejuízo aqui com recorte. Vou desenhar as linhas horizontais agora, né, do comprimento. E já desenhei aqui, vou desenhar das alturas desses pisos. E sempre que tiver algum elemento à frente do piso, a gente vai dar um intervalo, né? Dá uma acelerada. Então a gente tem essa representação gráfica, só que como eu estou escolhendo minhas pedras de revestimento até a laje, eu vou dar sequência aqui nessa linha de comprimento das minhas pedras. Outro elemento que vai aparecer é uma linha representativa aqui do forro, tá? Que eu tenho um negativo lá na parede de trás, então eu vou ter uma linha desse negativo descendo aqui. Então a gente tem a liberdade aqui, depois de tudo isso, de definir se eu vou compor esse ambiente aqui, se eu quero representar o meu espelho na minha vista, esse espelho, se não houvesse um piso de fundo, a gente indicaria aqui que esse espaço aqui não seria revestido, tá? Mas como a gente vai revestir todo o ambiente, eu vou mostrar para vocês primeiro toda a paginação do piso, e agora no fundo aqui a gente vai definir qual é a nossa escolha do espelho. O meu espelho vai ser iluminado, se ele for iluminado eu tenho que ter um espaço aqui entre o rodapia, entre o forro, entre a parede lateral, para que essa iluminação ela fique evidente. Ou se o meu espelho ele vai ser bisotado e vai ser um espelho inteiro aqui nesse ambiente, tá? Então eu vou definir quais são as alturas que eu vou utilizar aqui para esse espelho. São definições que vocês vão ter que ter dentro do que vocês estão visualizando aí de projeto. Então, supondo que a gente vai fazer um espelho iluminado aqui, eu vou dar um afastamento lateral da minha parede, mais ou menos de uns 5 centímetros, para ele ficar aqui praticamente na mesma direção da nossa tabica, né? Então eu vou definir um alinhamento aqui a 5 centímetros de parede. Vou definir mais 5 centímetros também, já que eu utilizei um afastamento aqui e dentro desse rodapia, eu vou utilizar do outro lado também para ele ficar harmônico. Tá? Então eu vou compor esse espaço aqui com o meu espelho. Agora, qual é a definição que a gente tem que ter? Deixa eu dar uma reforçadinha de linha. Qual a altura desse espelho? Tá? Qual a altura seria desse espelho? Eu daria uma altura. Eu tenho um piso aqui paginado, então eu vou criar uma altura até essa paginação, que vai dar mais ou menos uns 5 centímetros também. Tá? E aqui eu vou
criar até essa paginação aqui. Então esse espaço aqui interno vai ser de espelho. Eu posso apagar a representação de piso, já que o piso vai estar atrás do meu espelho, e aí eu vou definir isso aqui e depois especificar como um elemento de espelho, um espelho iluminado, e vou definir um detalhamento para ele, para que em outra prancha a gente represente qual seria o detalhamento desse espelho iluminado. Posso criar aqui também uma achura de vidro, né? Não sei se vocês já viram uma achura que a gente utiliza mais padrão aqui para vidro. E representar que isso aqui se trata de um espelho. Nosso próximo passo vai ser cotar esses elementos que a gente representou agora em vista, tá? Então a gente tem algumas definições de altura. Essas definições a gente vai começar a cotar isso aqui. Eu posso marcar também esses elementos, tá? Se eu tenho um registro aqui de pressão, eu posso no final aqui ter uma sigla para esse registro. Se eu tenho um registro geral, o registro de gaveta, também eu posso marcar isso aqui, tá? Eu tenho uma tomada alta, eu posso representar essa tomada alta aqui também, tendo esses elementos em uma legenda, tá? Então eu consigo ter aqui o ponto do lavatório, o ponto do esgoto, e tem o meu ponto de esgoto. Posso botar aqui um E ou um LV também como lavatório. E eu vou cotar agora essas medidas. A gente vai criar uma linha de cota nas laterais, tá? Todas essas cotas aqui em vistas, a gente representa em vista e em corte somente cotas no sentido vertical, né? Somente as alturas. Os comprimentos a gente já definiu nas outras plantas. Então eu vou criar linhas de cota para poder representar esses pontos. Vou criar linhas de cotas para representar essas alturas de pedra de revestimento de bancada, as alturas do meu espelho, a altura do meu pé direito definido pela base do meu forro, a altura total do meu ambiente, a altura do meu chuveiro. Tá? Eu posso marcar aqui também um CH de chuveiro, a altura da minha tomada. Se a tomada está na mesma altura do eixo do chuveiro, aí a gente vai ter uma cota só para indicar isso aí. Mas eu tenho um registro geral aqui, que é o registro de gaveta, numa altura diferente. Então eu já vou criar uma cota para o meu registro. E a gente vai utilizar a base do piso para poder traçar essas linhas verticais, né, e encontrar essas alturas aqui dentro do nosso projeto. Vou criar minha primeira linha de cota aqui para definir esse ponto de esgoto. Eu vou criar a segunda linha de cota para definir o ponto do lavatório. Então, na referência do piso, eu traço o meu ponto de esgoto, eu traço o meu ponto do lavatório, tá? A minha terceira linha de cota, ela vai representar as minhas alturas de bancada. Então, eu tenho uma saia aqui da minha bancada, né? Eu tenho aqui a altura dela, eu tenho a altura do rodapia também. Então a gente vai criando as linhas de cotas. Eu estou utilizando linhas bem próximas aqui porque a gente tem muitas referências, e a gente vai delimitando essas alturas. Eu tenho agora que cotar a minha definição aqui do espelho, né? A minha altura do espelho. Vou criar uma linha de cota para o meu espelho. E vou criar uma linha de cota total e do forro. A gente vai criar linhas de encerramento também a 45 graus. Né? Vou pegar uma referência aqui.
no início e no fim da cota. Então eu vou representar essas cotas, eu vou definir as alturas, vou dar uma acelerada aqui para a gente não perder tempo. Então a gente cota esses elementos, né? Todos os pontos vão estar cotados, a minha bancada aqui vai estar cotada, e o meu espelho vai estar cotado, a minha distância de gesso aqui do forro de gesso também vai estar cotado. Então depois que eu coto todos esses elementos, eu vou ter que especificar quais são os materiais dele aqui também. Temos que marcar também os elementos a serem detalhados, né? Então, se eu vou detalhar esse filete aqui, essa pedra do meu box, eu vou novamente aqui especificar que vai ser o item a ser detalhado. Eu vou detalhar esse elemento aqui do meu gesso, né? Esse negativo, a tabica. E eu posso detalhar também o meu espelho. Só que o espelho ele não vai ser um ponto específico do espelho, a gente vai detalhar todo o elemento. Então eu vou marcar aqui esse detalhe, né? Esse detalhe já tem uma definição, ele vai ser o detalhe da tabica, ele está lá na planta de gesso. Se vocês olharem na planta de gesso, a gente fez um detalhe 03, né? Então aqui ele vai continuar sendo o detalhe 03, porque vai ser o mesmo detalhe, só estou marcando ele em planta diferente. Então eu vou definir ele aqui como detalhe 03. A gente definiu também o detalhe dessa pedra lá na nossa planta de paginação de piso. Ele vai ser o detalhe 02. Está lá na planta de paginação, também como detalhe 02, né? Então a gente vai definir aqui detalhe 02. Agora eu vou começar marcando as minhas definições de piso, a minha definição da pedra da bancada e do rodapia. Vou marcar que eu tenho um espelho iluminado, vou marcar que eu tenho um forro de gesso, que eu já defini lá na planta de gesso, como um forro de gesso acartonado, em placa, qual é o tipo de pintura, pintura branca, fosca, neve, sobre massa, tá? Qual é o tipo de massa, massa PVA, massa acrílica, né? Então a gente vai começar a definir esses elementos aqui. Como a gente criou essas linhas de cotas externas, a gente não pode trabalhar muito bem na lateral para a gente não ter essas interferências da linha de cota. Se o desenho, como está claro aqui, nessa caso eu poderia utilizar essas linhas de cotas internas também. Se eu estou utilizando um outro programa, eu estou fazendo já um desenho definitivo, posso usar uma outra cor para a linha de cota, né? Posso fazer uma linha de cota vermelha, por exemplo, aqui para se destacar dos demais e fazer essas linhas de cota no interior. Eu deixaria essa lateral livre para eu poder especificar os materiais aqui, tá? Então fica ao critério de vocês. Contanto que o desenho, gente, ele não fique muito poluído, tá? E que essas linhas de cota elas não atrapalhem a visualização dos outros elementos. Então a gente especifica mais ou menos assim, tá? Meu revestimento, Riviera Nude retificado, a dimensão do meu revestimento, a marca do meu revestimento, qual é o rejunte eu estou utilizando aqui para o assentamento do piso, qual é a espessura desse rejunte, qual é a cor do rejunte, qual é a marca. Se eu definir o detalhe 2 para esse filete aqui do meu box, eu posso definir a pedra também, pode ser filete do box, do soleira do box,
qual seria esse tipo de revestimento, né? Mármore bege Bahia polido, para que a gente já utilizou esse mesmo revestimento lá nas outras plantas, então vocês têm que ter atenção para eu não especificar um revestimento para essa pedra na planta de paginação de piso, por exemplo, e chegar aqui na minha vista e especificar outro para o mesmo elemento. Então tem que ter cuidado com isso, tá sempre ir pegando as referências das outras plantas que a gente já produziu e tá reproduzindo essas definições dentro das nossas vistas. Esse é o exemplo, vai ser o exemplo da nossa vista A, tá? Então depois eu vou marcar aqui a 01, vista A. Na mesma folha a gente vai tentar reproduzir a vista B, C e D nas outras aulas.